Deus abençoe. Deus tem uma palavra forte para você hoje, uma palavra de libertação e de bênção. Sim, Deus quer te salvar, Deus quer te abençoar, Deus está com você e Ele nunca te abandonou. Se você ficar aqui até o final, você vai receber todas as bênçãos do Espírito Santo em sua vida, porque essa palavra é fiel. Eu vou falar hoje sobre João Batista. João Batista. Então, o primeiro texto que eu vou ler está aqui em Mateus, no capítulo 5. No capítulo 5, no versículo 27. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atenta numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mas ela que consentiu, ela não consentiu. Várias questões ali sobre consentir e não consentir. Mas o homem observou uma mulher, numa mulher para a cobiçar. Quer dizer, nem chegou a cobiçar, mas já atentou com intenção de cobiça, né? Se fosse lá em casa, né? Aquela frase do mundo, né? Para a cobiçar, não está nem falando se é casada, se é solteira, se é viúva, se é menina, se é criança, não está falando, está falando que atenta numa mulher, sexo feminino, para a cobiçar. Já em seu coração cometeu adultério com ela. Então vamos entender aqui que uma mulher já seria mulher de alguém, né? Independente se solteira ou casada, ela é mulher de alguém. Se ela é solteira, ela é de Cristo, de Deus. E se ela é casada, ela tem um homem. Então, atentou numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, o que você vai pensar agora? O que isso tem a ver com João Batista? Todos sabem por que João Batista foi morto. Todos sabem o assunto. É um assunto proibido, proibido. Porque Herodes e Herodias são hoje a liderança cristã do Brasil. Reconhecidos como liderança máxima brasileira e no mundo do cristianismo, Herodes e Herodias. Uma mulher que já teve outro homem. Um homem que já teve outra mulher. Estão lá, no poder máximo. E ai de quem falar contra eles. Ai de quem. Então, João Batista está aqui incorporado, né, numa nação santa, pura, que não aceita isso entre o povo de Deus. O povo que se chama de Deus. Poderia ser qualquer outro povo, mas o povo de Deus, você está querendo usar o nome de Deus, que é santo. Então, esse é o primeiro texto que eu vou ler aqui sobre João Batista. O segundo texto que eu vou ler, que vai falar de João Batista, é Mateus capítulo 11. Está tudo em Mateus. E Jesus respondendo disse-lhes, versículo 4. E de anunciar João as coisas que ouvistes e vedes. Então, que ele estava testificando que ele era o Messias. Aí no versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João. Aqui ele vai relembrar algumas profecias até, né? Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Né? Tá até zombando da nação brasileira. O que vocês estão buscando no deserto? Um homem ricamente vestido? Os que tragem ricamente estão nas casas dos reis, né? Jesus ali zombando dos falsos, né?
Então, quem era João? Vocês foram procurar alguém no deserto, ricamente vestido? Só que não, né? Mas então, o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, né? Então, Jesus estava até, de certa forma, parafraseando, assim, tirando um pouco o sarro, né? Porque se fosse falar hoje assim, que você foi ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento, né? Sim, o que você foi ver? Um homem bem vestido, bem rico. Mas eles estão nos palácios, né? Eles não vão estar no deserto. Mas então, o que foste ver? Um profeta? Aí Jesus começa. Sim, e eu te digo, um profeta. E muito mais do que um profeta. Porque é deste que está escrito, eis que diante de tua face envio o meu anjo. Então, João foi comparado e dito, chamado de anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que são nascidos de mulher, não apareceu alguém maior do que João Batista. Então, na terra não existe ninguém maior do que João Batista, nascido de mulher. Mas aquele que é menor no reino dos céus ainda é maior do que ele. Eu acredito que isso seja porque ele morreu antes da salvação, antes da crucificação do Cordeiro derramar o seu sangue pelo pecado de toda a humanidade e dos pecados de João, porque todos nascidos de mulher nasceram em pecado. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Isso está dizendo do esforço mortal para conseguir ser salvo. Até então era muito difícil alcançar a salvação sem a morte do Cordeiro. Então se precisava de muita violência contra o seu próprio corpo, contra o seu próprio eu. E por isso que João era um homem vestido de peles que vivia comendo mel e gafanhotos. Essa era a dieta de João Batista, mel e gafanhotos. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é para quem tem o entendimento aberto. Então, quem tem ouvidos, ouça. Então, Elias já pregava as mesmas coisas que João Batista pregava. Mas a quem assemelharei esta geração? Agora ele volta com o tom irônico. Esta geração agora, vamos pegar os dias de hoje. A quem é semelhante essa geração? É semelhante a meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não choraste. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio, né? Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então, a última frase ele enaltece: mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Vamos parafrasear aqui: por mais que Jesus andava entre os pecadores, ele não se tornava pecador por isso. Ele não deixava de ir no monte orar, adorar no deserto, ele sempre se retirava. Mas quando ele buscava as ovelhas perdidas, ele se juntava ali sim. Mas ele nunca deixou de buscar o Pai no seu secreto. Não é igual muita gente que deixa de buscar o Pai no seu secreto e começa a ir no mundo. E em vez de buscar as ovelhas perdidas, vai lá e se torna uma ovelha perdida. Então, aí conseguimos ver quem foi João Batista, falado por Jesus nas palavras de Jesus. Ele foi o próprio Elias, ele foi um anjo e foi o próprio Elias que havia de vir antes de Jesus. E aí agora no capítulo 14. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criadores, aos seus criados, né? É este o João, o Batista?
ele ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam no meio dele. Então Herodes começou a confundir João com o próprio Jesus, com o próprio João, porque ficou com medo, né? Mandei matar João, agora o que esse cara tá falando aí, né? E Jesus foi inquirido várias vezes sobre o mesmo tema, porque buscaram matá-lo, buscaram achar motivo de matá-lo no mesmo tema que João foi morto. Então Jesus sabia, e talvez João tenha usado esse tema, esse assunto, para ser preso e morto, para que Jesus tomasse cuidado com o que falasse sobre adultério. E isso não mudou. Hoje em dia não mudou em nada. Porque se você falar sobre isso na igreja, você é jogado no deserto. Você não pode pregar no púlpito. Então você não pode falar de adultério no púlpito. Não pode ser falado esse tema. Porque a religião do mundo não quer. E aí, desculpa os cachorros latindo aí no fundo. Pra mim eu tô ouvindo bem, não sei se vai chegar bem ali. Porque Herodes tinha prendido João, tinha amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João dissera: não te é lícito possuí-la. Não te é lícito possuí-la. Mas Herodes era romano. Por que a lei judaica estava sendo imposta a Herodes? Por que João estava fazendo isso? São várias perguntas, né? A pessoa quer ser representante do povo de Deus. E quer, né, ali, então, João foi ali e pregou sobre isso. A gente diria assim, ele foi cutucar a onça com vara curta, né? Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, então João queria matá-lo, mas ele tinha medo do povo, porque o povo tinha como profeta. E festejando, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Então vamos dizer que era o aniversário de Herodes. Eu sempre achei que era aniversário da filha de Herodias, mas não, era o dia natalício de Herodes. Dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Então, um homem adúltero, que já estava com a mulher do irmão, gostou da dança da filha dela, né? Por isso prometeu com juramento que daria tudo o que ela pedisse. E ela, né, a menina, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Nossa, a menina poderia ter pedido tantas coisas, mas a Herodias estava incomodada com aquele cara pregando contra a situação de adultério deles. Então, ela pediu que era a cabeça desse homem. E o rei afligiu-se, Herodes afligiu-se, né? Se sentiu incomodado, vamos dizer assim, que ele se sentiu profundamente incomodado. Eu acredito, nossa, como eu acredito. Por causa do juramento. Então ele se afligiu porque ele jurou diante de todos, ele ficou assustado e dos que estavam à mesa com ele. E ordenou que se lhe disse, e mandou degolar João no cárcere. Eu não acredito que foi com tanto desgosto, não. Eu acho que ele fez meio com gosto, porque ele já buscava motivo para matar. Agora com o pedido da menina, então, vamos lá. E a sua cabeça, a cabeça de João, foi trazida num prato e dada à menina jovem, e ela a levou à sua mãe. Então a menina pegou a cabeça e levou para a mãe dela. E aí chegaram os seus discípulos, os discípulos de João, e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciar a Jesus que João havia sido morto. Então foi assim a morte de João Batista, pregando o adultério, falando contra o adultério. E aí, hoje em dia não mudou nada, não. Não mudou nada, não.
Aí o que eu quero falar aqui mais sobre esse tema do adultério é quando a mulher solteira, o homem solteiro, casou com uma mulher divorciada ou um homem divorciado. Que eu digo o adultério legalizado. Você se casou com um adúltero, uma adúltera, uma pessoa que está divorciada, quando quer ter alguém, é adultério. Por quê? Porque na lei está escrito: pode separar, existem motivos de divórcio, né? Não vou obrigar ninguém a viver com violência psicológica, física, ninguém é obrigado a nada. Pode separar, pode. Deus odeia o divórcio, odeia, mas ele também não quer que ninguém, né, sofra tanto assim por causa de uma pessoa ímpia que não se converte. Então pode separar. Em alguns casos pode separar. Mas em nenhum lugar está dizendo que pode casar de novo. Pode viver na liberdade que o Senhor a chamou ou o chamou. Então, foi chamado para a liberdade, já que teve essa chance, coloque Deus no pedestal. Tire o cônjuge, tanto ele quanto ela, e fique sozinho. Mas aí, se eu separar desse homem ou dessa mulher que era divorciada, eu também não vou ser divorciada? Então, vamos dizer assim, se eu fosse solteira e tivesse casado com um divorciado, e agora eu vou divorciar dele, porque eu também não vou ser divorciada. Adultério legalizado não existe na Bíblia. Não existe bênção sacramental. Os tais que tal fazem, abençoam um casamento de adultério, eles vão pagar caríssimo por isso. Sacerdotes de Deus, pastores, missionários, vamos pegar aqui, bispos, apóstolos, seja lá o nome que for. Se deu unção para ungir adúlteros, vai cair sobre ele, porque ele tinha que saber da lei. Mas como eu já fiz um outro vídeo, e eu vou fazer de novo, tá? Falando sobre narcisistas, que o narcisista se esconde atrás da Bíblia, e a Bíblia é completamente distorcida. Então, como existem tantos narcisistas pregando a Bíblia para desviar milhões, né? E isso eu vou ter que provar isso aqui agora, porque eu falei sobre isso. Eu encontro isso em 1 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Então eu vou encontrar esse texto aqui que fala sobre os narcisistas. Que os narcisistas, eles são religiosos completamente desviados, mas são religiosos. E eles vão apostatar milhões, eles vão nas casas das mulheres abandonadas, eles vão na casa dos homens traídos, eles vão ali para desviar essas pessoas da verdadeira sã doutrina. Capítulo 3. Aqui eu vou descrever esses homens que, né, abençoam adúlteros, relacionamentos de adultérios. Peça ao seu padre para abençoar o teu adultério, para ver se ele vai abençoar. Duvido, muito difícil um padre abençoar um relacionamento de adultério. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo capítulo 3. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Está falando homens. Homens. E ainda mais à frente eles entram na casa das mulheres. Então, homens, tá? Não tem meio termo aqui. Eles podem até pagar a mulher para aprontar um escândalo no nível nacional para dizer que as mulheres também são assim, mas é os homens. Isso é característica de homem. Amantes de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Sabe aquela pessoa que despreza a mulher, despreza os filhos dela, entra lá para apontar dedo, sabe? Para dizer, você merece,
você merece isso e muito mais, você tem que sofrer mesmo. Eles têm um desprezo terrível. E eu falo com essa dor, porque eu já escutei disso, escuto, continuo ouvindo esses pregadores desse jeito, pregando. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, bebedeira, farra, festa, né? Mostrar, né? Se autopromover, destes afasta-te. O único conselho te afasta, né? Vá para o deserto, faça igual João Batista. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres, nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências que aprendem sempre. Então, aquela mulher que nunca sabe o suficiente, que sempre precisa de um profeta, de uma mensagem de bênção, de uma palavra. Então, aquela mulher perdidinha. Cuidado, mulheres. A Bíblia está aí para você ler. Ela é cheia de promessas, cheia de profecias. Não vá buscar profetada, porque você vai receber uma profetada para te fazer casar com um adulto. Esse é o teu fim. Um adulto narcisista. Porque o sapato nunca vai estar brilhoso que chega, a casa nunca vai estar limpa que chega, nunca vai estar bom. E você vai ter que beber, vai ter que usar roupa de prostituta, vai ter que gastar milhões com cabeleireira, vai doer no corpo. Mas vai destruir tua alma. Porque ser bonita dói. Né? Não é isso que eles dizem? Agradar esses narcisistas com tudo que é tipo de relação sexual da pior espécie que vocês podem imaginar. Se você ler a Bíblia, você não permitiria que fizessem isso com o teu corpo. Então aqui ele está dizendo destes, afasta-te. Porque eles se introduzem nas casas dessas mulheres, coitadas, né? E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Eles não gostam de gente que faz live e prega a verdade. Você já viu gente que não gosta de pregar a verdade? Então eles não querem que leiam a verdade e falem da verdade. Por quê? Porque a verdade liberta. E a verdade vai fazer com que essas mulheres não levem mais seus filhos lá para serem... Porque cuida com quem põe a mão na cabeça dos teus filhos. Se forem adúlteros, endemoniados. Eu fiquei pasmo um dia no ônibus, quando ouvi 2 jovens conversando. E eles já estavam 40 dias e 40 noites jejuando para conseguir que o satanismo coloque o máximo de satanistas dentro das igrejas para colocar a mão nas cabecinhas das crianças. Então essas mulheres têm que deixar seus filhos longe, longe desses satanistas que estão ali dentro da igreja. Vá para o deserto. Faça igual a Agar. Agar, quando Abraão a despediu, ela foi para o deserto. E ela foi para Deus. E Deus a socorreu. E eu sou testemunha viva de que Deus socorre. Não vá buscar ajuda nesses templos satânicos aí, cheio de imagens satânicas, cheia de postes ídolos satânicos. É tanta coisa de satanismo que até as danças, quando a pessoa fala tá cheia de unção, você vê essas danças que estão dançando dentro do templo, pulando nos centros de manifestação, lá no centro. E eles dançam rodando, e dançam todas aquelas coisas lá. E estão incorporando na nossa cara com cara, dizendo que é unção, tá cheio da unção. Uns minutos de silêncio, porque o meu coração fica turbado. Santo, santo, santo. Você que está recebendo essa palavra, que essa palavra seja de libertação. Por quê? Porque pela primeira vez você está sendo convidado, se nunca te disseram que você pode ser igual a Agar, é entre você e Deus. Não precisa de profeta, de seja lá o que for no teu caminho, para Deus falar contigo.
É entre você e Deus. Busque na palavra, tá? Busque na palavra. Deus fala e Ele se deixa ser ouvido. Primeira mensagem, primeira palavra que Deus ouve, a primeira oração que Deus ouve é a oração de arrependimento. Então, voltando a falar, você se divorciar de um adúltero não é divórcio. Porque enquanto você está no adultério, Deus não pode ouvir a tua oração. Deus não pode salvar você, nem tua casa, nem tua família. Você está em adultério. Porque você está com um homem que pertence a outra mulher. Você está com uma mulher que pertence a outro homem. Deus não pode. Deus só ouve a oração de arrependimento, quando você pede perdão. E não é somente eu vou pedir perdão porque eu estou roubando e eu vou continuar roubando. Não. Você para. Eu vou pedir perdão porque eu matei, mas eu vou continuar matando. Não. Para. Então você vai pedir perdão pelo adultério e vai separar. Sabe o dia do basta? É o dia do basta. A partir de hoje, o diabo não toca mais no meu corpo. E eu determinei isso, eu consegui fazer isso. No dia que eu disse, meu corpo é do Senhor, o diabo não toca. E a primeira atitude que eu tomei foi não beber mais álcool. Nenhum entorpecer, nada que entorpeça a minha mente. Então, qualquer coisa que entorpecesse a minha mente, enfraquece meu espírito. Então, eu não bebo mais e o diabo não me toca mais. Eu não abro brecha. E é isso que eu quero dizer para você. Tem o dia do basta, o dia do chega. A partir de hoje, meu corpo é do Senhor. E nova criatura sereis. Então é sobre isso, sobre essa palavra que eu quero te deixar bem claro. Se você hoje decidir que você quer ser liberto da condenação, e é com muita dor e lamento que eu fico triste. Eu fico muito triste, porque eu gostaria de estar falando uma palavra que a Igreja de Cristo está falando. E eu acredito que a Igreja de Cristo está falando. Mas os falsos, eles estão introduzidos, como diz a própria Bíblia. E eles estão nos cargos de liderança. E eles estão mudando os estatutos das igrejas. E como está escrito aqui, nos últimos dias. Isso é dos últimos dias, porque a igreja sempre foi santa. A gente sabe que não era assim. Que isso não era assim. Há 50, 100 anos atrás, a igreja jamais aceitaria adúlteros, pessoas divorciadas, recasadas, descasadas e novamente casadas. Eu não vou ser completamente contra o divórcio quando tem coisa muito errada, muito escandalosa. Mas se você for 100% espiritual, o diabo não te toca. Então, mesmo dentro de um casamento da pior espécie, o inimigo não te toca, você é santo. Mas também sobre orientações sobre casamento, você não deve casar com um imundo, com um mundano, com um desviado, com uma pessoa do mundo, com uma pessoa com vícios. Você deve se casar dentro da santidade com uma pessoa santa. Então, você buscando alguém do mundo, você vai pagar o preço, né? Essa era a pregação na minha juventude. Não sei porque hoje em dia pode casar com qualquer um, e aí não dá certo, e aí separa. E aí pode separar. A pregação é casar com alguém da igreja. Mas a igreja não está mais dentro de 4 paredes. Porque ela não comporta mais. A igreja de 4 paredes não está aceitando mais a santidade. Não está pregando mais a santidade. Então a igreja está tendo que sair. Como dizem Apocalipse, sai dela, povo meu. Isso é uma chamada para os últimos instantes, para os últimos dias como se diz, dessa era, antes do milênio, que é quando os santos terão que sair para fora da igreja, que se corrompeu com o anticristo. Os satanistas, os iluminatos, os do bode lá também,
Eles estão em todas, eles estão introduzidos porque foi e é a meta deles se introduzir em todas as denominações. E eles vão achar qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de erro em alguém para obrigá-lo a aceitá-los dentro nos maiores cargos de cada religião. Como eu sei disso, poderia trazer aqui, poderia falar aqui, falar até nomes, como eu sei de tudo isso. Para que eu vou buscar briga com essas pessoas? João Batista fez isso. Poderia eu buscar briga com essas pessoas, mas acho que não é necessário, é desnecessário falar como eu sei disso. Mas é que o Espírito Santo possa te ajudar hoje a buscar entendimento em Deus, que a tua salvação é somente entre você e Deus. Não vá se espelhar em ninguém, porque talvez você esteja se espelhando em um satanista, num maçônico, em alguém introduzido na igreja para desviar os santos. E tem muitos, porque é o trabalho deles, é a meta deles, destruir e excluir. Né? Excluir. Então eles querem tirar os santos da igreja e excluir. Eles pegam os cargos de liderança. Eles vão apontar os mínimos erros de alguém santo para excluir e tomar os seus bens. Poxa, que palavra. Mas é. Por quê? Porque eles estão entre os juízes, entre os advogados, entre os engenheiros. Então ninguém consegue fazer essas faculdades sem ser deles. Se você não é deles, eles não te permitem estudar também. Então eu vou terminar com João Batista falando quem vocês estão buscando. É um homem ricamente vestido, né? Poderia ser uma pessoa ricamente vestida, mas aí os que são ricos, eles estão nas casas dos reis. Mas o que você tem vindo buscar no deserto? Um profeta. Nossa, você quer um profeta? Sim, e vos digo muito mais. É mais do que um profeta. Só que sem reconhecimento, né? João Batista não foi reconhecido e colocado na casa do rei como um profeta de Deus. Pelo contrário, ele foi colocado no cárcere e degolado. Não espere mais do que isso. Porque se dentre os nascidos de mulher ele foi o maior, então eu vou ser menor que ele sempre. O meu fim será pior. O meu fim será pior. Porque eu não sou o próprio João Batista. Eu sou alguém menor, nascido de mulher. Mas ele é minha inspiração. Ele é minha inspiração. E eu não espero um fim melhor do que o dele. Assim como Pedro, como Paulo, como João, como Tiago, como Estevão. Eu não espero um fim melhor para mim. Por quê? Porque quem tem o reconhecimento aqui no mundo não vai ter o nome reconhecido aí. Não vai ser nem encontrado o nome lá. Porque ele fez de tudo para ter um nome na calçada da fama lá de baixo. Sabe de onde? Mas eu quero meu nome no livro lá em cima. Lá em cima. Essa calçada da fama não me interessa para os outros ficar pisando. Eu quero num livro especial. E você? Então agora eu termino essa mensagem dizendo assim: hoje é o dia da tua salvação, hoje é o dia da tua libertação, hoje é o dia da tua bênção, hoje é o dia do anjo vir falar contigo. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para te salvar. É o dia do basta. É o dia do chega. É o dia de você falar: morrer eu vou morrer mesmo, mas cedo ou mais tarde. Se eu vou morrer bêbado, ou se eu vou morrer drogado, ou se eu vou morrer degolado. Não. Eu prefiro morrer na presença do Senhor, vendo os anjos me buscando. Ter uma morte santa. Então é isso que eu quero para todos vocês.
entre a vida e a morte, mas nunca sem o Senhor. Se você acha que vai ficar para semente, continue aproveitando a tua vida. Você não sabe quanto tempo você ainda tem. Mas se você tem certeza que você tem um dia marcado com a morte, se prepare. Se é um dia, 10 dias, 20 dias, 100 dias, 1000 dias, pregue. Pregue. Salve tua casa, salve tua família. Deixe o teu testemunho para você encontrar nos céus o máximo dos teus. Porque eles vão buscar referência em ti mais cedo ou mais tarde para ser você. Não te esqueça, os filhos sempre seguem os passos dos pais. E você pode ser um diferencial. Destinando teus filhos para a salvação. Destinando tuas filhas para a salvação. Porque você escolheu a salvação. E eles vão se inspirar na tua escolha mais cedo ou mais tarde. Como minha mãe curou de todas as doenças. Como minha mãe alcançou a salvação. Como minha mãe foi tão feliz. Como minha mãe foi tão alegre nos últimos dias. Eles vão buscar referência em você. Pregue. Quanto mais você prega, mais a palavra te enche. É como um lago podre. É como um lago podre. Sabe aquela água parada, podre? Quando você começa a esvaziar, ele começa a limpar. Então assim é você. Se você começar a falar o que sabe da palavra de Deus, vai começar a limpar. As primeiras mensagens vão sair meio sujas ainda. E as pessoas vão perceber que você está falando mais da sua sujeira do que da santidade. Mas com o tempo vem a água limpa, que é a água do altar, que é a água do Santo dos Santos. E quando essa água do Santo dos Santos começar a passar por você e você começar a pregar a palavra limpa, vai atingir pessoas, vai limpar pessoas, vai começar a ver vida nessa água, vai começar a ver peixes nessa água. Por isso pregue. Quanto mais você abrir a boca, mais essa água suja vai sair e mais água limpa vai limpando. E mais você vai conseguir ter vida. A vida aí, eu sei que tem vida aí. E você pode jorrar vida, fonte de água vida. Como Jesus disse, a mulher, eis que eu te dou água. Água viva. E essa água, ela só pode te preencher quando você vai soltando essa água suja. Jesus te ama. Jesus te ama e eu também. E não há em nenhum outro amor. O amor é uma característica somente de Deus. Deus é amor. O resto é hipocrisia. Somente em Deus há amor, e amor é alegria, bondade. Os 9 frutos do amor. Que você seja livre de toda doença, de toda enfermidade, de toda falta de perdão. Porque o amor perdoa. Eu te amo, eu te perdoo, eu te curo em nome de Jesus. Que você seja santificado hoje, que você tenha um encontro com o Senhor. Talvez não hoje, porque há um processo de purificação, mas o dia do chega, o dia do basta, precisa existir. O dia de virar a página e falar, não quero mais isso para minha vida. Não aceito mais isso para minha vida. Eu sei muito bem o dia que eu fiz isso. E você também pode fazer. E talvez existam vários outros dias que você tenha que dizer, aqui não. Eu decidi que não e aqui não. É para lá. Até que o inimigo tenha vergonha e nem queira mais te oferecer seus manjares, seus pratos. E você possa viver livre para o Senhor. Jesus te ama e eu também. Sinta a presença de Deus. O Espírito Santo é a presença de Deus e o Espírito Santo é cheio de amor. Tá? Então, tudo isso se torna algo de sombras lá do passado, que passou há muito tempo e que você já foi curado há muito tempo. Então, somente o Espírito Santo que te cura realmente. Os discípulos não ficaram 40 dias e 40 noites em Jerusalém orando e jejuando à toa para receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando os preencheu, trouxe vida, mas vida tanta, que fez com que a igreja se tornasse o que é hoje. Uma igreja com ousadia.
que não tem medo das ameaças, mas que tem ousadia e coragem. Então, somente o Espírito Santo vai te dar ousadia e coragem. Então, não vai ser a toa o tempo de reclusão que você terá que ter para buscar o Espírito Santo. Mas a hora que você receber, me conta. Conte ao mundo, conte a todos nós saberem. Você foi cheia do Espírito Santo. E ninguém pode te confundir mais com a palavra de Deus, porque você terá a palavra de Deus em você. Receba essa palavra. Deus abençoe. Se inscreve no meu canal, compartilha, curte. Porque isso não é pra mim, isso é porque você ama mais gente e quer que mais gente seja salva, seja alcançada pela palavra do Senhor. Se essa palavra fez sentido pra você, assista mais vezes. É como ler a Bíblia. Leia mais vezes. E compartilha, né? Isso não é pra mim, isso é pra você. Que eu diminua e que o Senhor cresça.